下去。感谢神呐！改变是我们该需要的。当我看到这本书，或者看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带出来的，这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的事。Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos caminhando aí já para o segundo semestre, não é mesmo? E esse semestre nós vamos estar falando tudo sobre a Bíblia, amém? A nossa primeira aula é a Biblioteca de Deus e eu começo com duas perguntinhas. A primeira, como pode uma biblioteca contendo 66 livros caber na palma da nossa mão? Segunda perguntinha, como pode esses livros transformar a nossa vida? É maravilhoso, não é? Vamos começar pelo texto básico que está no Salmo 119, versículo 1 ao 16. E observa a alegria, o amor que o salmista se revela ao falar do estatuto da lei de Deus. Quanto amor ele tem por esse estatuto. Vamos lá? Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixeis desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos, com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Amém? Lá em Romanos 15:4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A aula vai nos trazer hoje, como alvo, apresentar uma visão panorâmica das Escrituras, sua origem, sua estrutura, sua veracidade, fortalecendo um senso de confiança no único livro que pode, de fato, transformar a nossa vida. O objetivo é conhecer a perpetuidade do livro sagrado, é de perceber a necessidade de aprender este conteúdo, né? Buscar praticar a leitura da Bíblia. Nada no que diz respeito ao homem é perfeito, nada é permanente. Com o passar dos anos, mudam-se as decisões, os costumes, os valores, a linguagem, os conceitos e até as mais obstinadas afirmações.
Hoje o homem diz, amanhã ele mesmo se contradiz. A criatura é assim mesmo, mas o nosso Criador, o Senhor nosso Deus, é perfeito, imutável, e suas palavras permanecem para sempre. Muitos se frustram na insana tentativa de querer mudar a palavra de Deus, ou descreditá-la, distorcê-la e até frear sua influência. Impossível, não há como negá-la, não há como detê-la. Amém? Voltaire, famoso filósofo do século XVIII, pretensiosamente afirmou: a Bíblia é uma obra morta e em menos de 100 anos cairá no esquecimento. Veja como são as coisas. Passado apenas 50 anos, sua residência se transformou na Sociedade Bíblica da França e sua imprensa particular passou a produzir tão somente Bíblias aos milhares. Afinal, que livro é esse que tanto fascina a humanidade? Como pode uma obra tão antiga manter tão atual e relevante? E como explicar que o livro mais lido e estudado na história tem ainda tantas coisas novas para nos ensinar? Quem o escreveu? Quem foi escrito? Como chegou até nós? Ai, amados, que maravilha! Vamos colocá-las em 3 tópicos. O primeiro tópico é conhecendo os escritores. Ao longo de 1600 anos, 1500 antes de Cristo a 95 depois de Cristo, Deus escolheu vários tipos de pessoas, cerca de 40, para escreverem os 66 livros que conhecemos como as Sagradas Escrituras. Alguns desses autores eram homens cultos, outros eram rústicos, alguns foram sacerdotes, pescadores, pastores, juízes e até reis. Uns registraram fatos históricos, outros tiveram revelações ou deram conselhos da forma de doutrinas, de provérbios e até de poemas. O que nos impressiona é que a maioria desses homens nem chegou a se conhecer e muito menos leu o que os outros escreveram. Mas todos esses escritos, quando foram reunidos, mostraram uma harmonia sem precedentes. A Bíblia é, na verdade, uma só obra, inspirada por uma só mente, que desenvolve um só tema, a história da salvação. É a única enciclopédia do mundo que conta ao homem a verdade acerca do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Cada autor escreveu os pensamentos e ideias que Deus colocou em sua mente. Ao ler a Bíblia, você está ouvindo as próprias palavras de Deus. A inspiração dos escritos é divina, mas a maneira de se expressar é humana. É como um músico que usa diferentes instrumentos para produzir os mesmos acordes. Cada instrumento emitirá aquelas notas com um som que lhe é peculiar, mas é o músico quem comanda a melodia. Deus é o músico, a palavra é a música, e os diferentes instrumentos são os autores escolhidos para redigir a obra. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo. Aliás, por toda a Bíblia encontramos mais de 2.500 expressões do tipo: assim diz o Senhor, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, e disse Deus, assim dirás aos filhos de Israel. Lá em Êxodo 17:14, diz o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro. Em Samuel 3:11, disse o Senhor a Samuel, segundo Samuel 23:2, o Espírito do Senhor fala pelo meu intermédio.
Jeremias 16, 1, 5, 9, 14, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Isaías 2, versículo 1, palavra que em visão veio a Isaías. Ezequiel 1, versículo 3, 43 e 11, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Escreve isto na sua presença. Apocalipse 1:1, revelação em João, revelação de Jesus Cristo, para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Então observa que é tudo, diz o Senhor, veio o Senhor, tudo é através do Senhor, Tudo foi escrito através do Senhor. O segundo tópico é compreendendo os seus escritos. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento com 39 livros, que vai de Gênesis a Malaquias, escrito antes do nascimento de Cristo, e o Novo Testamento com 27 livros, ou cartas, escrito depois do nascimento de Cristo. A palavra testamento expressa o compromisso, a aliança, que Deus fez com o seu povo antes de chegar a Messias, e a aliança que Jesus, o Messias, estabeleceu com seus crentes por meio do seu sangue, o compromisso da salvação, a filiação, da regeneração, da captação e da vida eterna. Os livros do Antigo Testamento foram escritos inicialmente em tábuas de barros e depois em rolos feitos de couro, os pergaminhos, em hebraico, que era e ainda é o idioma usado pelos judeus hebreus. Mas para os documentos do Novo Testamento foram usadas folhas de papiros, que é um papel rústico. Amém? O grego era o idioma oficial em todo o Império Romano, por isso todo o Novo Testamento foi escrito em grego, menos em Mateus, que era hebraico, Para facilitar o estudo das Escrituras, seus livros foram divididos por assuntos ou classificações. Vamos lá? Antigo Testamento, livros da lei, que está em Gênesis e Deuteronômio. Foi escrito por Moisés e descreve aproximadamente 3.000 anos da história, de Adão até a entrada da Terra Prometida. Livros históricos, que está em Josué a Esther. Os 12 livros históricos cobrem um período de aproximadamente 1.100 anos da conquista de Canaã até 100 anos após o exílio de Babilônia. Livros poéticos, que vai de Jó a Cantares. Estas obras trazem princípios eternos que nos ajudam a obter sucesso na vida diária, apesar das circunstâncias difíceis que às vezes enfrentamos. Profetas maiores, Isaías e Daniel, eles são chamados assim por terem sido os mais notáveis profetas escritores de Israel e por ter tido o ministério mais duradouro. E profetas menores, Oséias e Malaquias. Estes 12 profetas chamados menores, devido ao breve período de seu ministério, atuaram em momentos críticos na história de Israel e Judá, chamando o povo ao arrependimento e reconciliando, preparando-o para a chegada de Messias. Os anos do silêncio. Entre o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, e o primeiro do Novo Testamento, que é Mateus, passaram-se 400 anos sem que Deus se manifestasse, quer por meio de profetas, quer pela inspiração de algum livro. Ele desejava que Israel aprendesse a esperar com fé e fidelidade pelo cumprimento de suas promessas a respeito de Messias. Ele estava preparando a vinda do Messias para nós, Novo Testamento. Os evangelhos Mateus e João
foram escritos em forma de narrativas históricas da vida, da obra e do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Cada autor enfatizou um aspecto diferente da pessoa de Jesus, de acordo com o propósito e o público a quem se dirigiu. A história da igreja está em Atos dos Apóstolos. Este livro foi escrito por Lucas, com um registro detalhado do avanço do cristianismo, desde a ascensão de Jesus até a prisão de Paulo em Roma, quando até mesmo o imperador Nero teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. Epístola Paulinas está em Romanos e Filemão. Paulo não apenas evangelizou e fundou as igrejas, mas também cuidou do seu crescimento espiritual por meio de cartas de ensino e correção. Algumas eram destinadas aos rebanhos, a igrejas. Outros eram instrução aos pastores. E uma foi destinado a um irmão na fé, Filemão. Epístolas gerais, Hebreus e Judas. Estas foram escritas na maior parte aos cristãos da cultura judaica, que habitavam fora de Israel, mas os ensinamentos nelas contidos são válidos para todas as culturas. Livro profético, Apocalipse. Este poderia ser classificado como uma epístola geral, a qual mostra de forma profética como Deus tratará os israelitas no final dos tempos, bem como a igreja e os incrédulos. Terceiro tópico, autenticando suas obras. Não há sombra de dúvidas quanto ao fato de os 66 livros contidos na Bíblia formarem uma única e harmoniosa obra, a Palavra de Deus, tendo em vista o maravilhoso efeito que produzem na vida de homens e povos por sucessivas gerações. Mas como saber se não existem outros documentos esperados, ainda perdidos ou a ser escritos? Esta foi também uma grande preocupação dos primeiros cristãos. Com o passar das décadas, após a morte dos apóstolos, a igreja primitiva se viu obrigada a definir quais textos deveriam ser aceitos como regras inerentes da fé e conduta. Era preciso perpetuar a doutrina dela por Deus aos apóstolos, evitando que futuras gerações se corrompessem com os ensinamentos de falsas epístolas, que ainda nos dias de Paulo começaram a circular entre as igrejas. A lista dos escritos considerados sagrados recebeu o nome de cânon, que significava a medida exata. A definição do que seria uma escritura verdadeira inspirada por Deus obedeceu a alguns princípios de averiguação. Para a confirmação segura da canonicidade, autoridade, cada documento foi submetido a minuciosos exames, observando certos critérios. Vamos observar os critérios da autoridade? Divina, profética, confiável, dinâmica, reconhecida e preservada. Vamos à autoridade divina? O autor fala em nome do Senhor ou descreve seu ponto de vista? Revela quem é Deus, o que tem feito e o que espera de nós, ou simplesmente narra um fato? Autoridade profética. Seu autor humano era reconhecido em meio à comunidade cristã como homem de Deus, profeta, apóstolo, líder cristão ou algo semelhante? A autoridade confiável. Os fatos históricos ou afirmações teológicas se sustentam quando comparado aos demais livros? Deus não mente, não se contradiz, não é verdade? Autoridade dinâmica. Tal escrito tem transformado a vida de seus leitores e ouvintes? Tem demonstrado autoridade para ensinar, repreender, corrigir e edificar de forma eficaz e proveitosa. Autoridade reconhecida. Seus destinatários reconhecem e acolheram a orientação nela contida? Seu ensinamento se mostram relevantes em qualquer contexto? Autoridade preservacional. Houve preocupação em providenciar cópias e fazê-las circular por iniciativa dos que receberam o documento? Houve preocupação em preservar os originais em suas cópias, mesmo correndo o risco da própria vida? Amém?
E chegando à conclusão aqui, amados, através dos séculos, Deus tem preservado sua palavra para que a humanidade conheça toda a verdade sobre o seu passado, seu presente e seu futuro. É por meio dela que conhecemos a dimensão do amor de Deus por nós. As Escrituras chegaram até nós por meio de homens escolhidos por Ele mesmo, por meio da seleção na escolha dos livros certos, supervisionadas por Ele mesmo, por meio da reprodução de inúmeras cópias, exatamente iguais às originais, em hebraico, aramaico e grego, e por meio da tradução das Escrituras no idioma de outras nações. Amém? Eu queria fazer um adendo aqui, onde está toda a verdade sobre o seu passado, o seu presente e o seu futuro, né? Aqui está o nosso passado, está o nosso presente, o nosso futuro. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, né, que é o nosso presente hoje, a gente deve falar: Senhor, mas que medo. Só que Deus lá em Isaías 41:10, Ele disse assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo. Então, à medida que você vai lendo, você começa a ter tanta intimidade com Deus, que Deus começa a te chamar de meu amigo. Ele começa a te chamar de filhinho. Então a intimidade é tão grande que essas palavras, essa sua leitura vai invadir seu coração de uma tal maneira que tudo que está aqui vai estar gravada no seu coração. Amém? Que vocês tenham uma manhã abençoada, um domingo maravilhoso, um dia especial, que o Senhor nosso Deus esteja capacitando cada um de nós e nos guardando de todo mal. Amém? Deus abençoe.